Amém. Boa noite para todo mundo. Estamos aqui novamente. Mais uma reunião de atletas de Cristo. Mais um momento onde nós estamos nos reunindo para louvarmos a Deus, compartilharmos da Sua palavra. No mês que é tão especial, o mês de maio é um mês muito especial aqui para a gente, do Grupo Local de Atletas de Cristo no estado do Acre, porque é o mês onde nós estamos fazendo aniversário, são 13 anos do Grupo Local de Atletas de Cristo aqui no estado do Acre, na cidade de Rio Branco. E nós louvamos a Deus por isso. Então, o mês de maio é o mês de festa, é o mês de celebração, é o mês onde o Senhor nos faz lembrar de muitas coisas que já vivemos e também nos faz ter a esperança de muitas coisas que ainda vamos viver, porque nós temos uma longa caminhada aí, nós temos grandes coisas ainda a serem feitas, um grande, sabe, é, algumas grandes ações, trabalhos sociais, viagens missionárias, trabalhos de campos, visitas a clínicas de recuperação e tantas outras coisas que nós temos ainda a fazer. Mas no momento que nós fazemos aniversário, nós refletimos, né? É importante refletir porque nós olhamos e nós enxergamos que nós temos visto que Deus tem operado maravilhas nesse meio e nós temos tido uma crescente muito grande na presença do Senhor. E Deus, eu tenho certeza que vai renovar isso. Já tivemos uma palavra na semana passada, onde Deus ele falou isso de uma maneira muito fiel, muito forte. Então nós louvamos a Deus por isso, por tudo aquilo que ele tem feito e aquilo que ele ainda vai fazer. Muito obrigado você que já está aqui conosco. Muito obrigado por você já estar aqui conosco, aqueles que ainda vão entrar, aqueles que vão assistir logo após, né? Tem algumas pessoas que assistem no outro dia no YouTube. Então a gente louva a Deus por tudo isso, porque o Senhor, ele é maravilhoso. Amém? Então nós vamos estar orando. Depois de orar, vamos louvar a Deus. Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem feito. Obrigado, obrigado mesmo. Deus, obrigado por estarmos, Senhor, na tua presença neste momento. Deus, obrigado por o Senhor ser aquele que nos permite estar aqui agora, Senhor. Se estamos aqui, Deus, é porque o Senhor é aquele que tem um plano, é aquele que tem algo a falar conosco nesta noite. Abençoa, Deus, a nossa reunião, Senhor, de atletas de Cristo, Senhor, desse grupo local. Abençoa, Deus, aqueles que já estão nessa reunião, aqueles que ainda vão chegar e aqueles que vão assistir depois. E que eles possam ser ricamente abençoados, ó Deus, pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de louvar, eu queria ler esse salmo, uma parte desse salmo. Eu vou colocar até aqui no chat. É o Salmo 92, do verso 1 ao 2, onde ele fala assim: E como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Então, eu gosto muito desse início do verso 1, né, no momento que ele fala: E como é bom eu e você rendermos graças a Deus. E hoje, hoje, nessa noite, nós queremos render graças ao Senhor. E hoje eu fiz uma escolha de uma canção, aonde essa canção ela mostra algo que é fora daquilo que é comum. O comum é quando nós estamos vivendo algo e nós chegamos para Deus e geralmente nós pedimos a Deus. Geralmente nós falamos, Senhor, Senhor, eu estou necessitando, Deus, eu preciso. Nós chegamos diante de Deus muitas vezes e nós pedimos, mas muitas vezes nós não agradecemos. Então, nessa noite, nós queremos render graças ao Senhor e nós queremos cantar louvores a Ele, porque Ele é aquele que está sobre todas as coisas. Então, nós vamos estar louvando e eu quero que você possa, nesse momento, estar louvando, fechando os olhos, falando com o teu Deus nesse tempo de louvor que vamos ter agora. Amém? Vamos lá?
Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Nós estamos te esperando, Jesus. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tem que fazer. O meu coração, Jesus, meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que tenho e sou, e também quem não sou. Nós te entregamos tudo, Senhor. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Nós queremos pedir ao Senhor que Ele esteja conosco. Nós queremos pedir a Deus que a presença dEle esteja conosco. E no momento que nós falamos a Deus que queremos a sua presença, é um pedido, mas não um pedido de algo, mas nós queremos o próprio Deus, conosco. Então é nesse momento que nós escolhemos Deus. E essa escolha, na verdade, não deveria ser uma escolha, ela, na verdade, deveria ser uma decisão. Mas muitas vezes nós vivenciamos muitas coisas para que nós possamos verdadeiramente perceber que nós precisamos dele. Eu tenho certeza que você já andou por diversos caminhos. Muitos desses caminhos te levaram à perdição. Mas em todos os caminhos, o Senhor estava presente, mesmo quando você estava no caminho errado. Deus, ele nunca deixou você. Muito pelo contrário, Deus esteve sempre ao teu lado, aguardando o tempo do teu arrependimento, aguardando o tempo de você reconhecer a sua falha e para aí sim ele poder chegar até você. Então não sei o que você está vivendo, mas nesta noite agradeça a Deus.
A única coisa que você nessa noite deve chegar para Deus e pedir a Ele é a presença do Senhor. É dizer, Senhor, eu quero a tua presença, Senhor. E isso já me basta. Eu quero a tua presença, Deus, porque eu sei que se eu tiver a tua presença, eu terei de fato todas as coisas. Então, que nós possamos desejar ter todos os dias a presença do nosso Deus. E que nós possamos desejar todos os dias estar ao lado do nosso Senhor. E que nós possamos decidir por Ele e não por aquilo que o mundo diz que é bom, não por aquilo que as pessoas dizem que é bom, mas por aquilo que de fato Deus é. Deus, ele é amor, Deus, ele é justiça, Deus, ele é Pai, Deus, ele é Senhor, ele é todas as coisas. Amém? Então que você possa refletir sobre isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Essa canção ela vai falar que nós encontramos tudo nele. O meu orgulho, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus, queira conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus e eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se ganha, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus e eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o
mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Meu amado é o mais belo. Ele é o mais belo entre todos. Ele é o mais belo entre todos, amado Jesus. Amado Jesus. Ele é o mais belo. Ele é o mais amado. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós chamamos Jesus. Aleluia! Ele é o mais belo, ele é o mais lindo. Ele é aquele que tem a determinação de todas as coisas e nós louvamos a Deus por isso. E agora é um tempo que nós tiramos de oração. Oração pelas vidas enfermas, pelas vidas que estão passando algum tipo de luta, algum tipo de problema, que nessa noite essas pessoas querem receber da parte de Deus algo especial. Então esse é um tempo que nós tiramos. A Neiva está lá no PS nesse momento, e ela está com 4 pessoas, a Liriel, a Maria, a Pereira e a Juscelia. E nós vamos estar orando nesta noite pela vida dessas mulheres que estão agora, nesse momento, no leito de hospital, onde eu estive há 2 semanas atrás também, onde fui muito bem amado, sabe, por todos, aí muito bem cuidado por todos, e onde vi um milagre acontecer, né? De fato, eu estar aqui agora, louvando a Deus, como estava na semana passada também, é um verdadeiro milagre da parte de Deus, daquilo que Deus operou na minha vida. Então eu creio num Deus que pode fazer todas as coisas, que pode restaurar a enfermidade, que pode chegar e curar qualquer coisa. O Deus a qual eu sirvo, a Bíblia fala que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é aquele que delibera do seu alto trono uma simples palavra, e essa palavra ela vem como cura, aonde existe apenas uma questão médica, sabe, daquilo que é possível, Deus entra naquilo que é impossível para realizar nas nossas vidas. E eu creio que hoje, nessa noite, se assim for a vontade do Senhor, ele vai realizar também na vida da Liriel, da Maria, da Pereira e da Juscelia. Amém? Então, se você tem alguma vida ou a sua própria vida e nessa noite você quer colocar em oração, apresente nesse exato momento enquanto nós vamos estar orando a Deus. Amém? Deus, eu quero aqui para te apresentar a vida dos teus filhos, Senhor, das suas filhas, especialmente, Senhor, daqueles que estão vivendo, Senhor, neste dia alguma luta, alguma circunstância. Algumas pessoas estão, Deus, internadas, Senhor, ali, Senhor, no PS, algumas outras internadas, Senhor, na fundação. E quantas pessoas espalhadas, Senhor, aqui nessa cidade, Senhor, vivendo em sua casa, Senhor, algum tipo de dor, algum tipo, Deus, de enfermidade, Senhor, onde muitas pessoas estão, Deus, perdendo a esperança. Mas é justamente no impossível onde o Senhor opera, é no impossível que o Senhor começa a trabalhar, porque em todas as coisas o Senhor tem um propósito. E assim, Deus, eu creio, Senhor, que Senhor, na vida, Senhor, das tuas filhas, Senhor, que estão ali no PS,
Deus, eu quero nesse momento, Senhor, eu quero nesse exato momento te apresentar a vida da Liriel, Senhor, a vida da Maria, Senhor, é, e a vida da Juscelia, Senhor, dessas três mulheres, Senhor. Deus, o Senhor é aquele que conhece todas as coisas, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, aonde é a área, Senhor, aonde essas mulheres, Senhor, elas necessitam, Senhor, ser tocadas, Senhor, por Ti, Senhor. E como teu filho Jesus disse, Senhor, aquela mulher, Senhor, alguém me tocou e de mim saiu virtude. Esse alguém me tocou é um ato de fé, Senhor, e que as tuas filhas, nesse momento, elas possam declarar com a sua boca aquilo que elas querem diante do Senhor. E o Senhor, no seu trono, o Senhor pode derramar a cura, Deus, sobre a vida delas, a restauração, Senhor. Senhor, mas eu te peço, neste momento, Senhor, retira toda a dor, Senhor. Retira, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, todo sentimento, Senhor, ruim. Senhor, retira, Deus, toda esperança, Senhor, que existe de morte, Senhor. Senhor, ó Deus, aquela vida que acha que vai morrer, Senhor. Eu repreendo no nome de Jesus, Senhor. Eu repreendo o espírito de morte, Senhor. Senhor, dizendo que o Senhor é aquele que habita. É o Senhor que restaura. Se o Senhor permitiu nessa noite, Deus, que as tuas filhas, Senhor, estejam aqui, Senhor, nessa reunião, Senhor, lá do PS, Senhor, é porque o Senhor quer apresentar, Senhor, a elas, Deus, algo, Senhor, um propósito, ó Deus. Então, Deus, se revela isso, ó Deus, na vida das tuas filhas, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, no teu milagre. Abençoa, Deus, a cada um, Deus, que tem apresentado, Senhor, nome, Senhor, de vida, Senhor, aqui, Senhor, nessa noite, de vidas enfermas, de portas de empregos, Deus, que necessitam ser abertas. Senhor, realiza, Senhor, na vida dos teus filhos, Senhor, abertura, Senhor, de portas, Senhor, mas aquelas portas que não forem tuas, Deus, o Senhor feche. O Senhor não permita, Senhor, que os seus filhos eles possam andar, Senhor, no caminho que não é teu, Senhor, mas que eles possam percorrer apenas o caminho que o Senhor já tem preparado. E eu sei, Deus, que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de cada um deles, Senhor, para que eles possam ser verdadeiramente testemunhas, Senhor, da tua boa obra. Assim nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor restaure a saúde dessas mulheres, das pessoas enfermas, que restaure a fé e fortaleça para que elas possam ficar fortes e firmes na presença do Senhor. Eu gosto muito da passagem quando o apóstolo Paulo diz assim: no momento da minha maior necessidade, no momento da maior prova que eu vivo, aí é verdadeiramente que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida, porque eu passo a ser cada dia mais dependente dele. É muito mais fácil aonde a Neiva está com essas mulheres ativarem a fé dela, porque elas estão vivendo uma provação, elas estão vivendo a dependência de Deus, e viver na dependência de Deus é a melhor coisa que existe. Viver, no controle, de Deus sobre as nossas vidas é a melhor coisa que existe, porque eu posso dar um passo e eu sei que esse passo o Senhor vai me sustentar. Então, muitas vezes acontecem situações na nossa vida para que nós possamos entender o propósito que Deus ele tem. Muitas vezes, no leito de hospital, nós conseguimos entender o verdadeiro motivo e o propósito a qual o Senhor ele me chamou e a qual o Senhor ele me quer. Às vezes a gente não consegue compreender isso quando tudo vai bem, ou quando nós estamos com saúde, ou quando nós estamos com um saldo na conta, ou quando nós estamos com a nossa geladeira farta. Muitas vezes nós nem agradecemos a Deus pelas bênçãos que recebemos. Mas muitas vezes, quando nós passamos uma luta, nós passamos uma circunstância financeira difícil, nós passamos um momento complicado, aí é quando o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida, porque nós falamos: Senhor, eu necessito de Ti. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E agora eu quero chamar o pastor Elvis. O pastor Elvis é um atleta de Cristo. O pastor Elvis ele faz parte do nosso grupo lá do Futebol Society, um pastor abençoado. Eu conhecia o pastor Elvis de ouvir falar, porque eu conheço alguns pastores, que são da igreja presbiteriana, pastor Kleber, pastor Jairo,
eles sempre falavam muito do pastor Elvis, mas eu não conhecia o pastor Elvis. Eu conheci o pastor Elvis em um momento de oração, que nós tínhamos um momento de louvor, de oração a Deus. E depois eu me tornei amigo dele, posso chamá-lo de amigo, sabe, nos Atletas de Cristo, quando nós passamos a ter ali uma comunhão muito bacana. E o pastor Elvis, ele tem estado conosco, juntamente com o seu filho, que logo, logo estará, sabe, passando um tempo maior ali conosco, está crescendo, né? Então, logo, logo vai estar ali junto conosco também, somando, já está, na verdade, mas logo, logo vai estar também ali no campo com a gente. Então, pastor Elvis, seja bem-vindo, que o Senhor possa te abençoar nesta noite, em nome de Jesus, e que o Senhor seja boca de Deus para as vidas aqui, em nome de Jesus. Amém, meu irmão Sender. Graça e paz, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão aqui, todos que estão nessa live do Senhor, né? E também aqui, atletas de Cristo, filhos de Deus, servos do Senhor. Como é bom estar juntos, né? E nesse mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte. E isso é maravilhoso, estarmos juntos, o corpo do Senhor reunido, e assim, saudar mesmo os irmãos. E nessa noite, eu queria compartilhar a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos 23 a 27. Então, é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 9, dos versículos 23 a 27. Ou sendo posto aí no chat, ou também posso colocar aqui, como ficar melhor, né? Tá bom? Então, a palavra do Senhor, Paulo, então, nos traz essa palavra do Senhor. Senda, será que eu consigo apresentar aqui no PowerPoint? Para todos? Ou vamos só na voz mesmo? Não, acho que sim, o senhor consegue apresentar. Então, o senhor consegue, vai compartilhar a sua tela. Ok, então. Então, vamos lá. Ok. Estão conseguindo ver aí? Não, ainda não. Não? Ok. Estão conseguindo agora? Não está aparecendo, não. Espera aí, partilhar. Tem que clicar aqui no partilhar. Pronto, agora eu acho que vai. Agora sim. Agora sim, pastor. Ok? Ok. Então vamos lá. Ok, os irmãos conseguem ver, então? Todos conseguem ver o texto? Tudo certo, Sander? Ok, tudo certo. Então vamos lá. O texto da palavra do Senhor diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amados irmãos, é bom nós contextualizarmos um pouco acerca do que Paulo, o que tem na mente dele aqui, qual é o cenário que ele se depara e que ele aproveita desse cenário para falar também da nossa vida, do dia a dia, desse jogo que também é a vida, né? E aí, Paulo, então, aproveita desse cenário no qual vem a mente dele para falar acerca da carreira cristã, em seguir ao Senhor, em, de fato, aqui, falar sobre o seu ministério, falar sobre o que é, de fato, servir a Cristo, a cooperar com o Evangelho e falar do amor de Cristo por meio das boas novas de salvação.
Paulo, então, esse evangelho de Paulo alcançou essa cidade de Corinto, né? E então, 20 anos após ali a crucificação de Jesus, a população ali, de fato, era bem constituída por gregos, nativos, colonos romanos e judeus. A cidade estava ali situada na principal rota comercial, por isso havia ali uma corrente, né? E a mistura de vários povos, várias nações ali naquele lugar, até mesmo por ser uma cidade ali meio que portuária, né? Portanto, Paulo, então, escreve essa epístola àqueles que estavam lá em Corinto, a igreja que estava em Corinto, e ele escreve ali de Éfeso. Portanto, ele escreve essa epístola, endereça ela àqueles irmãos que estavam ali, para falar a eles, né, sobre a carreira cristã, sobre o que é seguir ao Senhor Jesus Cristo, o que é militar ou até mesmo lutar e até mesmo cooperar com o Evangelho de Cristo. E aí, então, Paulo aqui, ele escreve essa carta para falar da carreira cristã. Paulo, então, meus amados irmãos, ele tem um cenário aqui muito interessante. Paulo fala às pessoas que ali estão e ele tem a certeza que elas vão conseguir, na sua mente, mentalizar algumas imagens que elas já estavam acostumadas. Por exemplo, os jogos que eram realizados, né? Já desde aquela época lá na Grécia, alguns jogos eram realizados, atividades esportivas, pessoas competiam e pessoas, então, recebiam prêmios pela vitória na competição que elas estavam. E Paulo, então, pega todo esse cenário de jogos, todo esse cenário basicamente esportivo, né? E ele, então, traz esse cenário para a mente das pessoas e aplica o Evangelho de Cristo para falar da carreira cristã, do seu ministério e o que é seguir ao Senhor Jesus Cristo. De tal modo em que ele testemunha desse Evangelho, ele mesmo sendo servo de Cristo, agora ele testemunha desse Evangelho com o intuito de fortalecer a fé daqueles irmãos que estavam em Corinto, de fortalecer a igreja que estava ali em Corintos para a caminhada e para a permanência na carreira cristã. E então, Paulo escreve essa carta àqueles irmãos. E é por isso que eu quero trazer aos irmãos nessa noite sobre esse tema. O que é ser um atleta de Cristo, né? O que é ser um atleta de Cristo? Essa temática, ser um atleta de Cristo, já que Paulo usa esse cenário esportivo para descrever a carreira cristã, e ele mesmo se insere nesse testemunho do Evangelho, ao mesmo tempo inspirado pelo Espírito, Paulo, então, fala sobre o que é ser, de fato, ali um atleta de Cristo, né? E eu queria trazer essa mensagem, essa temática para nós refletirmos nessa noite. Nós que fomos chamados pelo Senhor, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, mas nós que também estamos inseridos, né, em vários desafios, nós que estamos inseridos em vários dilemas, nós que estamos inseridos aí mesmo em várias situações do dia a dia da nossa vida, né? E até mesmo irmãos que nos acompanham aqui nessa noite, Paulo, então, traz essa mensagem para nós, né? O que é ser um atleta de Cristo? O que é ser um servo de Cristo? O que é, de fato, a competir? E assim ele já vai começar depois a descrevendo o que é competir pela causa de Cristo, sabendo que em Cristo ele é mais do que vencedor, e nós em Cristo somos mais do que vencedores. Portanto, então, ser atleta de Cristo, o primeiro ponto aqui que eu destaco, né? E aí nós vamos, antes de destacar isso, né? Ele fala, né? Ele fala no versículo 24, corram para obter a vitória. No versículo 24, Paulo diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, de fato, no estádio todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo aqui
tanto dá testemunho, e ele continua correndo, ele mesmo diz, né, que ele prossegue em direção ao alvo, o alvo da soberana vocação, esquecendo das coisas que ficaram para trás, esquecendo das coisas que estão para trás, mas ele continua, ele vai adiante, o seu olhar é para frente, ele de fato ali não somente caminha, mas ele corre para obter a vitória, e ele sabe que essa satisfação é uma satisfação que trará a ele, de fato, alegria imensa, alegria eterna. Portanto, Paulo, então, traz ali aos irmãos de Coríntios, como traz para nós nessa noite, para que nós, como atletas de Cristo, possamos, então, dentro da carreira de que é seguir a Cristo, da carreira cristã, devemos, então, continuar caminhando e correndo para obter a vitória. Paulo, então, traz à mente a imagem de vários atletas, corredores, que estão numa prova, mas que no final obterão, de fato, a vitória por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo, meus irmãos, traz aqui um cenário do dia a dia para nós que estamos vivendo essa carreira cristã, que nos prontificamos a seguir a causa de Cristo e anunciar o Evangelho, a nos tornarmos cooperadores desse Evangelho. Paulo traz esse cenário do dia a dia e a compara com uma corrida, e somente os que estão em Cristo podem competir de tal forma a levar o prêmio no final, o prêmio que está reservado a todos aqueles que perseverarem até o fim. Para alguém, né, como ele, Paulo, participar dos jogos devia, então, trazer à mente das pessoas a figura de um atleta que se prepara. Nós temos aí, por exemplo, Olimpíadas, nós temos aí onde um atleta ele se prepara, muitas vezes, durante praticamente 4 anos, para um momento, para poucos segundos, para milésimos, para um momento ali, ele então correr, ele então participar da sua prova, para que possa obter ali um resultado que justifique, por muitas vezes, até mesmo o treinamento árduo que foi ali desempenhado durante 3, 4 anos para aquele momento ali em uma Olimpíada. Paulo, então, chama a nossa atenção, chama a atenção daqueles irmãos em Cristo, para que eles continuem, então, correndo, continuem se movimentando, continuem caminhando, tendo esse sentimento para obter, de fato, a vitória. Ao final dos jogos, naquela época de Paulo, o vencedor, ele recebia um prêmio, uma coroa, né, de pequenas folhas, uma coroa, muitas delas, né, preparadas com algumas flores e folhas, né, e esse era o prêmio ali concedido ao vencedor. Não tinha nenhum valor em si naquela coroa, mas a coroa simbolizava, de fato, ali um prêmio para o vencedor, para o esforço desempenhado, para aquele que obteve a vitória. E Paulo aqui usa esse cenário daquele que corre, do atletismo, da pessoa, né, de fato, ali competindo uma com a outra, e ali, então, muitos estão correndo, mas, então, só um ali chegava e podia obter a vitória. Corria para obter a vitória. Todos corriam, mas um só ali era vitorioso. E recebia esse prêmio, que era essa coroa. Não era uma medalha, não era um troféu, mas era uma coroa. E nós devemos tomar esse exemplo. Nós que somos atletas de Cristo. A partir do momento em que nós experimentamos um encontro verdadeiro, um encontro com o Senhor Jesus Cristo, como Paulo tinha experimentado, e ele agora, esse encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, assim como ele, nós somos convocados a participar dessa corrida da fé. Muitos são
desafiados, muitos são convocados, muitos são convidados a participar dessa corrida da fé, de tal modo que aqueles que permanecerem firmes com a sua fé, guardando o bom testemunho, assim como Paulo diz em outro determinado momento, completando a sua carreira e guardando a fé. Portanto, é de fato nessa carreira, nessa participação da corrida da fé, que todos nós estamos inseridos. E é por meio da fé que nós competimos ou estamos inseridos nessa corrida da fé, né, de forma tanto natural como também de forma espiritual. Por muitas vezes, o nosso lado espiritual sofre ainda por consequências do pecado, sofre ainda por consequências adversas, seja a enfermidade, sejam as provações, sejam as aflições, as angústias que vêm até nós. Mas, meus amados irmãos, todos nós passamos lutas e dificuldades. Todos nós. Mas Paulo, então, nos fortalece nessa noite, nos chamando a atenção para continuarmos caminhando, chamando a nossa atenção para continuarmos correndo para obter a vitória. E certamente nós obteremos a vitória, porque essa vitória foi alcançada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo disse em certa ocasião: olha, em mim vocês encontram paz, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Meus amados irmãos, no Senhor nós encontramos paz, nós nos encontramos força, nós encontramos a preparação necessária para continuarmos correndo, caminhando, seguindo adiante, seguindo para o alvo, caminhando para o alvo. E Paulo, então, nos fortalece essa noite. Corram, continuem correndo para o alvo, para obter a vitória, pois Cristo já conquistou a nossa vitória. Nós, então, devemos tomar posse dessa vitória. É por isso que Paulo também fala dessa vitória em Romanos, onde ele diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Portanto, meus amados irmãos, minhas irmãs, a todos que estão conosco nessa noite, continuem firme. Não deixe de crer no Senhor Jesus Cristo. Vá adiante. Cresça na sua fé cada vez mais. Cresçamos na nossa fé. Cresçamos no Senhor e certamente obteremos a vitória. Por isso, meus amados irmãos, a todos nós que estamos aqui nessa noite, foi Cristo quem venceu para que todos nós estivéssemos firmados nele e assim, de fato, sejamos vitoriosos. É por isso que Tiago também destaca, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ainda Apocalipse 2,10 nos diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus amados irmãos, que nos tem o que tem para nós, o que tem a todos nós separados já, é algo maravilhoso, concedido pelo Senhor Jesus Cristo, mas que possamos tomar posse. Portanto, finalmente, sejamos e permaneçamos aqui como atletas de Cristo, competindo todos os dias para alcançar, para tomar posse dessa vitória concedida pelo Senhor Jesus Cristo. Ainda assim, no versículo 25, Paulo nos fala, traz a nós para sermos disciplinados. Todo atleta ele tem que ser disciplinado. Todo atleta ele tem que ter, de fato, o autocontrole, ele tem que ter uma meta. Como já falei, o atleta que participa da Olimpíada, ele treina durante 3, 4 anos para um momento. E então ele traça a sua meta, e então ele cumpre cada passo para atingir a sua meta, e ele tem que ser disciplinado, ele tem que, de fato, ser ali disciplinado. Na carreira cristã, ser um atleta de Cristo exige isso de nós, que sejamos disciplinados,
De fato, eu corro de maneira a não perder a meta. Qual é a nossa meta como atletas de Cristo? Obter a vitória, tomar posse da vitória que Cristo já conquistou a nós. A nossa meta principal é essa, é permanecermos em Cristo durante os dias que o Senhor tem para nós, os dias que o Senhor nos dará. É permanecer firmes nos caminhos, cheios de fé, não apostatando na nossa fé em Cristo Jesus, mas sendo firmes e cada vez mais disciplinados em meio à carreira cristã, em meio à corrida da fé, na qual todos nós estamos inseridos. Por isso, fé é o mesmo que podemos aqui igualar a disciplina. Primeiro, Paulo nos fala aqui, então, de sermos disciplinados, da autodisciplina, do domínio próprio, do autocontrole. Sejamos, então, disciplinados. Qualquer atleta que deseja vencer uma competição tem que treinar diariamente, praticar exercícios físicos, fazer dietas apropriadas, abster-se de exercícios até mesmo impróprios, mas sim praticar exercícios com metas estipuladas para que, então, possa haver ali uma progressão, possa haver ali uma evolução do atleta que treina, então, para cada vez mais atingir ali o seu ápice físico. Mas nós estamos também, podemos usar esse exemplo, nós devemos praticar, devemos nos exercitar, não só fisicamente, mas também espiritualmente. E nós fazemos isso na medida em que nós, então, mantemos a nossa intimidade com o nosso Senhor, através da oração. A oração não é somente falarmos com Deus, mas a oração também demonstra o nosso grau de intimidade com o nosso Senhor. E é no momento em que nós nos exercitamos na oração, é que a cada dia mais nos mantemos disciplinados, é que, de fato, nós somos fortalecidos, progredimos na carreira cristã, como atletas de Cristo, crescemos em intimidades com o Senhor, para que possamos nos manter firmes no caminho, para que possamos nos manter firmes nessa corrida da fé, na qual nós sabemos já o final que nos espera. Por isso, meus amados irmãos, a oração é algo primordial dentro dessa corrida da fé. Ainda assim, a palavra de Deus, é ela quem nos alimenta, é ela quem fortalece os nossos músculos, se podemos dizer assim, entre aspas, espirituais. É ela quem nos fortalece quanto ao nosso vigor também espiritual, juntamente com a ação do Espírito. O Espírito Santo, então, nos enche cada vez mais da sua presença, cada vez mais nos enchemos, e a palavra de Cristo, ela, de fato, é iluminada a todos nós, não somente na nossa mente, mas no nosso coração, de tal modo que é cumprido aqui a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, em que nos diz que a sua palavra seria impressa nos nossos corações. E essa palavra toma todo o nosso corpo, toma toda a nossa mente, toma toda a nossa alma, toma todo o nosso espírito, de tal forma em que nos mantém, então, firmes nessa carreira, nessa corrida da fé, como atletas de Cristo. E também praticarmos essa palavra, pois não somos somente ouvintes, mas somos também praticantes na palavra do Senhor. E Paulo fala disso, onde ele diz no versículo 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Portanto, meus amados irmãos, sejamos então, dentro como atletas de Cristo disciplinados, busquemos ao Senhor não somente com sentimentos, mas principalmente em oração, por meio da palavra do Espírito e da prática da palavra do Senhor. E o Senhor certamente nos fortalece a isso mesmo o Senhor nos fortalece para que possamos então cumprir a meta. Como Paulo diz no versículo 25, todo atleta em tudo se domina, é disciplinado, tem o autocontrole. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo está falando claramente.
Pessoas continuam vivendo o mundo afora, continuam vivendo as suas vidas, continuam vivendo na correria do dia a dia, na correria de todos os dias, mas muitas delas estão correndo, assim como os atletas daquela época do apóstolo Paulo corriam para obter uma coroa de folhas, de flores, que ao fim acabava murchando, acabava ali não servindo mais para nada. Mas Paulo, então, nos diz que nós não corremos dessa forma, nós não corremos a carreira da fé, nós não somos atletas de Cristo sem propósito, sem disciplina, mas nós corremos para alcançar uma meta, e essa meta é a coroa incorruptível, que nada pode, então, né, corromper essa coroa. É isso que Paulo, então, nos traz nessa noite também. Ainda como atletas de Cristo, Paulo nos fala no versículo 27. E aqui, claramente, aqui ele traz à mente das pessoas, como traz a nós também, a figura de alguém que luta. Mas vejam só, meus amados irmãos, que Paulo usa o seu próprio eu, seu próprio exemplo. Paulo, então, aqui nos chama para agora não corrermos, mas agora para continuarmos lutando. Lutem para obter o quê? A vitória. A luta de todos os dias, você que está aí nos assistindo nessa noite, você que está participando dessa live nessa noite, você que está aí no hospital, continue lutando. Creia, não deixe de lutar, pois a vitória está em Cristo Jesus. O Senhor já obteve a vitória. O Senhor, de fato, tem a vitória. Nós, então, devemos lutar para tomar posse dessa vitória que o Senhor tem para todos nós. E essa vitória que o Senhor tem para todos nós, ela tanto é para o agora, como também é para a eternidade. Ela não é uma vitória momentânea, ela não é uma vitória apenas para os nossos dilemas do dia a dia, e louvado seja o Senhor quando nós obtemos a vitória, porque Ele é glorificado em meio a isso, mas também nós lutamos para obter essa vitória, que é uma vitória eterna. E Paulo diz no versículo 27, quando ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo nos traz aqui que ele teme ser desqualificado, mas então ele luta, ele continua lutando, ele não para de lutar, e ele esmurra o seu próprio corpo. Paulo está falando aqui ainda do pecado, Paulo está falando não dele estar em pecado, mas das afrontas que o pecado causa, dos dilemas que ele enfrentava no dia a dia da carreira cristã, como atleta de Cristo, das lutas que eu e você também passamos no dia a dia, por nos prontificarmos a servir a Cristo, nos prontificarmos a sermos um atleta de Cristo. E então Paulo sabe que isso é para que a sua carne venha a ser mortificada, mas em si o corpo, então, venha receber em vida espiritual, vida do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo, então, traz esse ponto a todos nós como atletas de Cristo. Devemos, então, ele mesmo diz no versículo 27, olha, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Né? Paulo se apresentava em um certo momento como escravo, né? De Cristo, mas num sentido não penoso, não num sentido de sofrimento, mas num sentido daquele que tem prazer em servir a Cristo, daquele que tem prazer em continuar lutando por essa causa, que é a causa de Cristo, em ser útil nessa causa. E Paulo aqui glorifica o Senhor por esse privilégio de ser considerado apto a ser um atleta de Cristo, a ser um homem que possa, então, ou que for inserido nessa corrida da fé pela causa de Cristo. Portanto, a mensagem de Paulo aqui, para mim, para os irmãos, nessa noite é: não pare de lutar. Continue lutando. Seja qual for as provações, as lutas, tudo aquilo que vier a você, e vem a mim, vem a todos nós, não pare de lutar. Paulo não parou de lutar.
E por isso, no final, Paulo disse, né, que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Portanto, meus amados irmãos, não paremos de lutar, mas continuemos firmes, firmes, sabendo que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Sabendo que os nossos adversários, né, o mundo, a carne e o diabo, de fato, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, firmados na fé, lutando no Senhor, revestidos da sua armadura, como diz Efésios capítulo 6. O Senhor nos fortalece nele, na força, na sua força e no seu poder, revestido na armadura do Senhor, o Senhor nos revestindo, pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, né? Esse mundo tenebroso. Portanto, revestidos do Senhor, não paremos, então, de lutar, né? E, para finalizarmos na mensagem dessa noite, em sermos atletas de Cristo, continuarmos nessa carreira da fé, Paulo, então, traz aqui algo que eu trago aos irmãos nessa noite, né? Nós seremos reconhecidos. Todo atleta, ele compete, e nenhum atleta, ele compete pensando em perder. Mas o atleta, ele entra numa competição pensando em ganhar, pensando em obter o melhor resultado possível. É claro que nem todos que competem obtêm a vitória, mas todos aqueles, trazendo agora para aqueles que são atletas de Cristo, todos aqueles que competem, de fato, como Paulo estava competindo, sendo atletas de Cristo, permanecendo firmes na fé em Cristo Jesus, perseverando, sendo persistente, sendo autodisciplinado, mantendo-se nos caminhos do Senhor, não apostatando, não deixando a carreira cristã. Então, todos esses que correm, que entram nessa corrida da fé, de fato aqui serão reconhecidos, porque permaneceram fiéis ao chamado. Portanto, a palavra de Paulo aqui, tanto no versículo 24, onde ele nos traz assim, olha, um só leva o prêmio, né? Mas correi de tal maneira que o alcanceis, né? Ou seja, Paulo aqui fala do final, do que está reservado, né? Que nós, de fato, seremos reconhecidos porque obteremos o quê? O prêmio. Receberemos o quê? O prêmio. Não uma coroa corruptível, não uma coroa que é perecível, mas uma coroa inacessível, uma coroa cheia de glória, uma coroa que não pode ser corrompida, uma coroa de vida, uma coroa de eternidade. E esse prêmio foi conquistado pelo Senhor Jesus Cristo. E nós receberemos, versículo 25 aí, parte C, na verdade, ele diz ali que nós, porém, receberemos o quê? Né? A coroa incorruptível. Portanto, é isso que está reservado a todos nós como atletas de Cristo, a todos nós que seguimos a Cristo, a todos nós que estamos nessa corrida do dia a dia, não só uma corrida natural, uma corrida do dia a dia, mas também numa corrida espiritual. Portanto, que possamos, então, continuar firmes, tendo a ciência de que todos nós receberemos o prêmio que já foi conquistado por Jesus. E esse prêmio é maravilhoso. Por isso, nós falamos nessa noite a importância de nós sermos atletas de Cristo. Não somente no ser, mas também em permanecer, continuarmos firmes, correndo e continuando correndo para obter a vitória, sendo disciplinado, nos exercitando quanto à disciplina espiritual, a vida espiritual também, que não sejamos somente ali correndo acerca das coisas do dia a dia, mas venhamos lembrar, né, de nos exercitarmos na vida espiritual, de estarmos junto com o Senhor. Também não pararmos de lutar,
pois é lutando que nós chegaremos e obteremos a vitória, né? A vitória de fato, assim como o Senhor venceu o mundo, o Senhor derrotou o pecado e também Satanás, nele, firmados nele, nós tomaremos posse da vitória, pois já temos em Cristo Jesus. E por fim, receberemos, ali seremos reconhecidos, não porque há algo em nós, mas porque Cristo nos concedeu, de fato, essa vitória, e então nós receberemos o grande prêmio, como é destacado em Apocalipse, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus, meus amados irmãos, né? Nesse momento agora, eu queria que, se eu conseguir, em nome de Jesus, passar aqui um vídeo. Todos estão acompanhando, Sender? Ok, pastor, tá dando de ver. Opa, então vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui passar esse vídeo que vai nos trazer algo, né, sobre o que a gente falou nessa noite. Está conseguindo, Sender? Certo? Tá dando de ver. Apenas o áudio que não tá saindo.
Ah, ok. Meus amados irmãos, Sender, estão me Amém. vendo? Te vendo. Eu vou aqui parar de partilhar, né? Que a gente... Pronto, né? Desculpe pelo áudio, meus irmãos, né? Não sou expert do Google Meet, não, mas tem uma forma de colocar o áudio aqui, né? Não foi possível, mas está disponível na internet, só digitar o nome da Gabriele Anderson, né? Essa Olimpíada de 1984, né? Primeira vez que a maratona feminina foi realizada, né? E ela ali sentindo cãibra e o corpo pedindo para parar, as pessoas, os médicos querendo que ela desistisse, o estádio ali recebendo, né, ela, né? Ela poderia muito bem desistir, mas ela tinha uma meta, ela tinha um alvo, né, que era cruzar a linha de chegada. E nós temos essa meta, todos nós que estamos aqui, cruzar a linha de chegada, continuar lutando para obter o prêmio, né, que Cristo já conquistou para todos nós. Que possamos tomar posse, meus amados irmãos. Essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com os irmãos, as irmãs nessa noite, todos que estão participando nessa live. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus a isso. Né? Não sei se vai orar agora, eu posso orar, né? E depois Amém, entregar. pastor. Pode orar, fique à vontade. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Louvamos porque é o Senhor quem nos sustenta, Senhor. É certo, Senhor, que por muitas vezes, por sermos falhos e ainda passarmos por vários dilemas na caminhada, na corrida da fé, Senhor, nós, como atletas de Cristo, que nos propomos e aceitamos o teu chamado, Senhor, precisamos inteiramente do teu fortalecimento, Senhor, do teu Espírito nos enchendo, que a tua fé, Senhor, o dom, ó Pai, possa ser derramado sobre nós e a cada dia mais a nossa fé possa estar firmada no Senhor. Sabendo, Senhor, que essa corrida, que a nossa caminhada, que a nossa luta, ela não é em vão, Senhor. Mas é sim, Senhor, permanecermos, estarmos com o Senhor durante todos os dias, completando a carreira, Senhor, e guardando a fé, guardando o bom testemunho, Senhor, nos fortaleça para isso, em nome do Senhor Jesus. Seja, meu Pai, com teu povo, com teus filhos, com todos nós, Senhor, e que a tua mão esteja sobre nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que a nossa fé não desfaleça, Senhor, mas possamos sim, Senhor, ainda que tantas coisas nos sobrevenham sobre nós, Deus, possamos sim, Deus, continuar firmes para cruzar a linha de chegada, para obtermos o prêmio, para então tomarmos posse da vitória. Em nome de Cristo Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor, e que a tua bênção, que o teu poder recaia sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pastor Elvis. Glória a Deus. Se eu pudesse ter uma palavra, sabe, para essa noite essa parte já do final, como o senhor falou da questão de lutem, né? Lutem, né? Que nós possamos continuar a lutar em busca de chegarmos à linha final. E essa linha final, quando nós falamos, é realmente quando Jesus voltar, nós estarmos com Ele, né? Que é para isso que nós estamos nessa caminhada, enfrentando diversos obstáculos. Nós estamos numa corrida de 100 metros, mas com diversos obstáculos de meio em meio metro nós temos obstáculos a ser vencido. E enquanto a gente viu o vídeo, eu lembrei muito de uma frase do Martin, né? Do Martin Luther King, que eu até coloquei aqui na nossa mensagem, onde ele fala assim: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Eu não sei como está hoje a sua vida, a sua caminhada com o Senhor. Não sei se você já esteve vivendo dias e tempos maravilhosos na presença do Senhor, mas hoje você pode estar vivendo um tempo
onde a sua fé ela tem sido abalada pelos obstáculos dessa caminhada, mas que você possa ficar com a palavra ministrada. Continue a lutar até a linha final, até o final dessa jornada. Não desista, sabe, pelas circunstâncias, não desista pelo dia mal, não desista por uma noite ruim, não desista por uma semana ruim, não desista por uma porta fechada, não desista por nada, mas continue perseverante no Senhor. A Bíblia fala, como disse o pastor, aquele que perseverar até o fim, este herdará a coroa da vida eterna. E é este o nosso prêmio a qual nós buscamos. Então, que o Senhor possa, sabe, continuar nos abençoando. Eu louvo a Deus, sabe, pelo Google Meets agora, porque nós temos a ferramenta de gravar. E essa é uma mensagem, certamente, que nós poderemos ouvir diversas vezes, porque ela é a grande referência bíblica, sabe, do Ministério Atletas de Cristo. Então, pastor Elvis, muito obrigado pelo presente, né? O presente que nós recebemos, né, da parte de Deus nesse período de aniversário de 13 anos. Então, que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu ministério, e continue conosco, sabe, sendo esse atleta de Cristo que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente agora vai abrir para aqueles que querem falar algo, como o pastor já orou. Eu só vou encerrar aqui a gravação e aí nós vamos estar agora na nossa resenha da parte final. Aqueles que não puderem ficar até o final, que Deus abençoe sua vida, mas se puder ficar conosco até o final, vai ser uma bênção também. Em nome de Jesus.